primeiro a dar o exemplo foi um minúsculo país situado nas montanhas do Himalaia, que criou uma série de normas para garantir a felicidade e o bem-estar dos seus habitantes. Décadas depois, a ONU acordou para o problema e resolveu medir o grau de satisfação das pessoas. Os resultados mostram que não é apenas o dinheiro que torna as pessoas mais ou menos felizes, seja no plano individual ou no coletivo. No individual, fomos ouvir um homem que sabe o que se passa na cabeça das pessoas, o Dr. Flávio Gicovati, e perguntamos o que elas buscam, o que esperam para se sentirem mais felizes. No coletivo, enquanto a ONU e alguns países se mobilizam para enfrentar a questão, muito antes que os políticos atuais, dois reis, um monarca constitucional e o outro, o rei do pop, já haviam percebido que é preciso um esforço para tornar esse um mundo melhor. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. Dinheiro, mas nem tanto. Um bom emprego, amigos e a certeza de ter com quem contar nas horas de aperto. Esses são apenas alguns itens necessários para garantir a felicidade das pessoas. É o que mostra a recente pesquisa promovida pela ONU em 157 países. O relatório das Nações Unidas aponta a Dinamarca, Noruega, Finlândia, Holanda e Canadá como os 5 primeiros na lista de países onde é maior o grau de felicidade da população. Uma das surpresas reveladas pelo estudo indica que o dinheiro não é o fator primordial para tornar as pessoas mais felizes. Um exemplo disso é que os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, só aparece em 11º lugar e a Grã-Bretanha em 18º. O Brasil figura em 25º. Mais importante do que a renda, de acordo com a pesquisa, são os fatores sociais. Um bom emprego e amplas relações de amizade aparecem acima do salário na expectativa dos entrevistados. O estudo também contempla itens da vida em sociedade e indica que a liberdade e a ausência de corrupção no governo também transmitem a sensação de bem-estar às pessoas. No plano individual, os fatores mais mencionados são saúde, família e casamentos estáveis. As pessoas jovens e os idosos tendem a ser mais felizes do que aqueles de meia idade. Por último, nos países desenvolvidos, as mulheres costumam ser mais felizes do que os homens, mas isto não acontece nos países pobres. Por que alguns países aparecem no topo da pesquisa realizada pela ONU? Como funcionam essas instituições e os serviços públicos entre os primeiros colocados? Vamos ver as respostas. Não é por acaso que os líderes no ranking da felicidade também estão entre os primeiros no Índice das Nações Unidas que mede o desenvolvimento humano. Na pesquisa de 2011, a Noruega ficou em primeiro lugar no IDH, o levantamento que mede os avanços em saúde, educação e renda. A Dinamarca, Finlândia, Holanda e Canadá também têm ótimas notas nestes quesitos. O equilíbrio na distribuição de renda e a redução das desigualdades são outros dados que entram na composição do índice. Só para se ter uma ideia da preocupação desses países com o bem-estar dos cidadãos, vale lembrar o exemplo da Noruega. Lá, cada pessoa tem uma conta de poupança aberta pelo governo, onde é depositada a cada ano uma parcela do lucro obtido pelo país com a exportação de petróleo. Era uma vez um príncipe que herdou a coroa de um minúsculo reino situado no alto das montanhas do Himalaia. Antes de assumir o trono, ele e o pai já haviam decidido acabar com o poder absoluto que detinham e criar uma monarquia constitucional, transferindo o governo para um primeiro-ministro e um parlamento eleitos pelo povo. Mas bem antes disso, o mesmo rei já havia ordenado a criação de um código para assegurar a felicidade e o bem-estar dos seus cidadãos.
Essa história não é um conto de fadas. Há 40 anos, o governo do Butão criou mecanismos para garantir o bem-estar de seus cidadãos. Lá, existe um Departamento da Felicidade, como se fosse um ministério encarregado dessa tarefa. Qualquer projeto apresentado ao parlamento, o Butão é uma monarquia parlamentarista, deve passar pela análise dos responsáveis pelo departamento. Nada que afete o bem-estar ou o grau de felicidade das pessoas pode ser transformado em lei. Entre os critérios observados estão a saúde, respeito aos valores familiares e religiosos, garantia de que os cidadãos podem trabalhar para garantir sua sobrevivência e, muito importante no país, respeito ao meio ambiente e convivência em harmonia com a natureza. A cada ano, a obediência a esses itens é avaliada para compor o que o governo chama de felicidade interna bruta, muito mais importante para as autoridades do país do que o produto interno bruto. Encravado nas montanhas do Himalaia, a mais de 3 mil metros de altitude, o Butão tem pouco mais de 700 mil habitantes. Sua área é 10 vezes menor do que a cidade de Jundiaí, em São Paulo. Se os países do norte da Europa, além do Canadá, estão entre os primeiros colocados nesse ranking, quem seriam os últimos na lista dos países pesquisados? Os últimos colocados na pesquisa de felicidade da ONU são países africanos situados ao sul do Saara: Togo, Benin, República Centro-Africana e Serra Leoa. Todos eles têm em comum as altas taxas de analfabetismo, déficit habitacional, mortalidade infantil e deficiências graves nos serviços públicos, como saúde e educação. A corrupção e o desvio de recursos públicos é outro traço comum a esses países. A baixa expectativa de vida se deve em grande parte às mortes por doenças que poderiam ser evitadas, como a malária e a AIDS. Em muitos casos, os problemas são agravados pelos conflitos armados entre facções rivais que disputam o poder. São vários os critérios adotados pela Organização das Nações Unidas para avaliar até onde as pessoas estão satisfeitas com a vida que levam. E os resultados mostram que a expectativa de uns não satisfaz necessariamente a de outros. Entre outros dados, os pesquisadores a serviço da ONU constataram que o aumento no padrão de vida da população não leva necessariamente a maior grau de felicidade. Eles citam os Estados Unidos como exemplo. O país tem o maior PIB do mundo, mas nem por isso seus habitantes aparecem entre os mais felizes. Também foi observado que, de maneira geral, o mundo mudou para melhor a partir da segunda metade do século XX, com progressos nas áreas da educação, saúde e outros serviços. O estudo mostra ainda que o desemprego provoca tanta insatisfação quanto a solidão e as separações conjugais. A Inglaterra é um dos países onde o movimento pela criação de mecanismos destinados a garantir o bem-estar dos cidadãos ganha força. Lá, a mobilização tem apoio do governo e das organizações sem fins lucrativos. A intenção das autoridades britânicas é permitir que as próprias pessoas apontem os fatores que mais as satisfazem, entre uma série de itens como dinheiro, emprego, saúde, segurança, atividades culturais e esportivas, além de relacionamentos sociais. A meta é ter um índice trimestral a ser divulgado junto com o crescimento do PIB. Assim, além de saber se as pessoas estão mais ricas ou mais pobres, o governo saberá se elas estão mais ou menos felizes e até que ponto um dado influencia o outro. O levantamento vai considerar divisões por idade, local de moradia, grau de instrução e outros itens. A ONG Global Happiness tem seus próprios critérios para apurar o grau de satisfação das pessoas. Vamos ver quais são. O
Os pesquisadores levam em conta basicamente 2 níveis de satisfação que tornam as pessoas mais felizes. O primeiro é como a pessoa avalia a própria existência. Em outras palavras, ser feliz significa estar satisfeito com a vida que leva. A segunda tem a ver com a percepção do próprio bem-estar, ou seja, como a pessoa se sente no dia a dia e em que medida enfrenta sentimentos positivos ou negativos. À primeira vista, as 2 avaliações parecem as mesmas, mas os pesquisadores insistem que é preciso medir as respostas separadamente. Resumindo, uma coisa é estar satisfeito com a própria vida, em termos gerais. A outra é como a pessoa enfrenta o dia a dia em casa, no trabalho e no relacionamento com amigos e parentes. Na hora de saber o que se passa na cabeça das pessoas, é bom falar com quem acompanha isso de perto e sabe muito bem o que elas querem e o que consideram essencial para serem felizes. Vamos ouvir o Dr. Flávio Gicovati. A felicidade é um estado que a gente conquista e perde, conquista e perde. Não é um estado linear, mas vamos dizer, estar feliz significa viver próximo de um certo ponto de equilíbrio, no qual as dores e sofrimentos do corpo e da alma são mínimos, e no qual você tem uma cota razoável de coisas boas, agradáveis, tanto vindas do corpo também, quanto da alma. Os grandes prazeres do corpo passam pelo erótico, né? Tanto o direto, quanto, quer dizer, a relação propriamente dita, quanto os indiretos, que têm a ver com a vaidade, prazeres de se exibir, de se destacar, de chamar a atenção. E esses, muito frequentemente, têm a ver com as coisas do consumo também. E que, infelizmente, na nossa sociedade estão superdimensionados e criando problemas indiretos, porque para que alguns tenham muito disso aqui, você acaba tendo gente que fica sem ter o básico do lado de lá. Os prazeres da alma, eles também estão subestimados, né? Que tem a ver, então, com os prazeres do conhecimento, o gosto por aprender, os prazeres intelectuais, o gosto pela cultura, pelo saber. No fundo, a felicidade é um estado em que você gravita com o mínimo de sofrimento e com o máximo de prazeres, mas prazeres entendidos como prazeres cotidianos quase, não é mega momentos de extraordinária felicidade, não é o dia do casamento da gente, não é o dia em que nasce um filho, esses são pontos, né? São momentos, e esses momentos eles certamente têm que ser passageiros, não tem a menor chance de eles serem de outro modo. Action for Happiness, Ação pela Felicidade, é o nome de um movimento que nasceu na Inglaterra e já chega a mais de 120 países. O objetivo deles é provocar transformações sociais através de mudanças de atitudes. Ações que fazem os outros felizes construiriam um mundo melhor. Será? Vamos ver um vídeo dele sobre essa ideia. Today. Wonderful today. We've never had so much of everything. Well, kind of. When it comes to happiness, we're stuck in the 50s. We've been surrounding ourselves with material things, but that hasn't actually made us any happier. In fact, they've led us in the wrong direction. Don't worry. A helping hand is here to show us another way. And it's backed up by the latest science. Did you know that doing something good for others lights up the same part of the brain as treating yourself? The results are clear. Doing good feels good. And the best thing is, happiness is contagious. There are lots of actions we can take that are proven to boost happiness. And together, we can create happier homes, which could lead to happier neighborhoods, which could lead to happier nations, which could, well, you get the idea. Happiness is a decision. Join the movement. Be the change. No próximo bloco, o índice vai medir o grau de bem-estar e satisfação dos brasileiros e mais. O que será que as pessoas buscam e, quando não encontram, se tornam infelizes? A gente volta já. E aqui no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas anunciou que vai produzir um índice de felicidade interna adaptado à realidade brasileira. Vamos ver os itens que vão entrar nesse cálculo. Afinal, qualquer dia desses, você poderá ser o entrevistado.
O levantamento preliminar, feito com o objetivo de estabelecer parâmetros para o estudo, mostra que a riqueza não é o principal fator de felicidade da população. A vida social e a perspectiva de conseguir um bom trabalho aparecem como itens mais importantes na amostragem feita em algumas cidades. Também foi constatado que moradores de uma região tendem a valorizar determinados aspectos que nem sempre são os mesmos em outras regiões. Por exemplo, enquanto em São Paulo as pessoas revelam maior preocupação com a segurança pessoal, em outras cidades a expectativa se concentra na integração social ou mesmo no lazer. Um dos responsáveis pelo estudo, o professor de finanças da FGV, Fábio Galo, explica o objetivo do novo índice. A felicidade é algo intrínseco do ser humano. O que nós queremos buscar medir é uma metodologia que permita identificar padrões de felicidades do povo brasileiro, da nossa sociedade. E para que isso? Não é simplesmente para que a gente tenha um indicador, um reloginho, vou dizer assim, dizendo o seguinte, olha, ontem a felicidade era 100, hoje é 105. Não é isso exatamente. Nós queremos, na verdade, ter indicadores que permitam uma análise da sociedade brasileira como um todo, qual é o nível de bem-estar, como que as pessoas, quais os padrões que permitem que as pessoas se sintam com um grau de bem-estar maior, isso possa gerar políticas públicas e políticas privadas para atendimento justamente do cidadão. O professor Fábio Galo também falou sobre as experiências feitas no Butão e na Inglaterra. Segundo ele, a de Londres é mais próxima do índice que deve ser criado para o Brasil. Vamos ver. A experiência de Londres é uma medida bastante interessante. O padrão de Londres, ele considera 12 itens. Já está sendo desenvolvido desde 2010. E nesses 12 itens entra a renda, entra a saúde, entra a educação e entra também a comunidade. Por isso, é um dos indicadores, é uma das medidas, né? O London Scores, né, que eles falam, é uma das medidas que nos orientam de coisas que nós temos que verificar com mais cuidado. O índice do Butão é algo interessante, mas é uma experiência própria deles, com característica daquele povo, com aquela cultura. É um índice marcado por 73 variáveis, são analisadas 73 variáveis, agrupadas em mais ou menos 9 indicadores macros, né? Ou seja, agrupado em 9 itens, mas que tem uma profunda marca da religiosidade daquele povo. Ou seja, é um povo que vive com características próprias, muito menor, muito mais regional, que tem, na verdade, um reinado, né? Tem um rei, né? Tem uma figura suprema ali, e o povo todo aceita isso. Como que nós podemos marcar um povo com aquele tipo de cultura, naquela sociedade, com um reinado, onde tem laços religiosos muito fortes, internos, e tentar transferir aquilo, por exemplo, para o Brasil? Não é uma experiência que nós acreditamos como possível. E quais seriam aquelas aspirações, os desejos que as pessoas buscam e que, quando não encontram, acabam se tornando infelizes? A resposta é de quem acompanha isso bem de perto. Isso depende de cada cultura, né? Na nossa cultura, tem muito a ver com o sucesso material, né? Tem muito a ver com você atingir determinadas posições de prestígio dentro da sua comunidade também, quer dizer, destaque, vamos dizer assim, social. Eu tenho insistido em dizer que se trata de um tipo de visão da felicidade aristocrática, quer dizer, a felicidade aristocrática seria aquela conquistada por um pequenino grupo de pessoas que tiveram acesso às coisas que são muito valorizadas naquele momento por aquela cultura. Se a cultura valorizasse propriedades, vamos chamar, democráticas, felicidade sentimental, boa, vamos dizer, integridade moral, ser uma pessoa dedicada às suas boas relações sociais, ser um indivíduo que ama o saber e o conhecimento, a dança, a música e outras coisas desse tipo, naturalmente ela seria um tipo de uma proposta de felicidade muito mais democrática, porque o fato de eu ser feliz no amor não aumenta nem diminui a chance de felicidade das outras pessoas. O fato de eu ser muito feliz financeira e profissionalmente diminui a chance de outras pessoas. Então é aristocrático por excelência. Nós vivemos um mundo aristocrático que condena a humanidade à infelicidade. Preste atenção nessas iniciais, GNH. Daqui para diante você vai ouvir falar cada vez mais nesse índice. Vamos ver o que significa. The primary idea of GNH is that every human being aspires for happiness, and a country's development should also be measured in its citizens' happiness.
Although economical growth can't be the only goal, a flourishing economy gives the government the funds needed to provide a working health and educational system, as well as certain living standards. Because being healthy, having opportunities for the future, and knowing that security, a steady income, housing, or well-balanced time use are guaranteed is crucial for people to be happy. But furthermore, people get a lot of positive energy from being with others and sharing interests, participating in cultural life, and to hold up local traditions and cultural heritage lead to a stronger community feeling. Healthy family relationships, advocating community activities, and religious aspects are factors for achieving happiness. Assumir a felicidade como um dos indicadores sociais de um país é mudar o conceito de progresso. Quem explica é o professor Fábio Galo, da Fundação Getúlio Vargas. Quando organismos importantes como, obviamente, a ONU e mesmo organismos internos como a Fundação Getúlio Vargas e outras entidades aqui no Brasil buscam medir a felicidade do povo, estão dizendo o seguinte, olha, não basta para a gente só medir isso com o grau econômico. A riqueza só não responde como felicidade para o ser humano. Obviamente, entendendo que nós não vamos medir intrinsecamente o que você hoje, como que você está feliz, não é essa a nossa busca, mas sim buscas de padrões que permitam observar o comportamento e o grau de bem-estar das pessoas. Na verdade, eu diria que é uma mudança, sim, de paradigma no sentido de reconhecer que só medir, por exemplo, a produção no país, a riqueza do país, já não responde. No caso brasileiro, nós somos hoje a 6ª nação do mundo em termos econômicos, o 6º PIB mundial. Mas nós somos o índice de desenvolvimento humano, mais ou menos 83, 83ª posição. Não cabe. Isso permite que a gente diga que o nosso povo é mais feliz nesse sentido, o nosso bem-estar é melhor? Como pode ser? Se ainda mantemos, por exemplo, mais de 16 milhões de brasileiros em condição de extrema pobreza. Não há muito sentido. Nós precisamos verificar se realmente o povo brasileiro pode dizer que é feliz, mas com uma medida própria nossa. Se os índices não agradam, crie um sob encomenda. Foi o que fez o governo da Coreia do Norte. Como o país sempre aparece em má colocação nas avaliações sobre desenvolvimento social e econômico, o regime decidiu partir para as próprias avaliações. A China é o primeiro colocado no ranking divulgado pelos norte-coreanos. Por coincidência, os chineses são os principais aliados do regime da Coreia do Norte e os maiores fornecedores de ajuda militar e econômica ao país. O segundo lugar foi reservado aos próprios norte-coreanos. Cuba, Irã e Venezuela, outros aliados do regime, também figuram nas melhores colocações. E é claro que o grande inimigo, os Estados Unidos, aparecem na última posição, com o número 203. Já a vizinha e adversária Coreia do Sul não foi além do 152º. No Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, a Coreia do Sul detém o 15º lugar, à frente da França, em 20º, da Itália, em 24º e da Inglaterra, em 28º. Já o lado norte, na última vez em que apareceu no ranking do IDH, há 14 anos, estava em 75º lugar. De lá para cá, os pesquisadores da ONU não tiveram acesso a dados confiáveis para incluir o país no levantamento. No próximo bloco, ONG abre caminho para protestos contra injustiças no mundo inteiro. E mais, como criar uma sociedade melhor utilizando mecanismos de pesquisa e estudos globais. A gente volta já. A internet pode ter um papel importante nessa mobilização por um mundo onde o bem-estar das pessoas receba maior atenção dos governos. Uma ONG criada nos Estados Unidos permite que as pessoas assinem petições contra injustiças, violências e outras situações extremas.
Parece pouco, mas uma assinatura via internet pode levar a grandes conquistas. Mais de 100 mil pessoas assinaram a petição que levou o governo do Equador a fechar clínicas que praticavam um tipo de charlatanismo, anunciando uma suposta cura para mulheres lésbicas. Nesses locais, as mulheres eram submetidas a diversos tipos de violências, como parte do que era chamado de tratamento. Na Arábia Saudita, uma campanha tenta derrubar a lei que proíbe as mulheres de dirigir. O país é o único no mundo onde existe esse tipo de legislação. Entre as petições em andamento no site do Change.org, figuram a que tenta salvar a vida de refugiados norte-coreanos presos na China. Se eles forem repatriados para a Coreia do Norte, serão fuzilados. Outras campanhas tentam combater a exploração do trabalho infantil e o tráfico de crianças, crimes praticados em grande escala em todo o mundo. As pesquisas que querem medir a satisfação de um povo podem apontar caminhos para uma sociedade melhor. Essa é a expectativa de especialistas como o professor Fábio Galo, da FGV. A busca é justamente essa. Nós queremos respostas melhores. Nós já conseguimos avanços terríveis na medicina. A tecnologia está presente no nosso dia a dia, de forma das mais diversas, né? E nós precisamos, na verdade, que as pessoas se sintam melhor, porque o que nós estamos notando, e na verdade a nossa busca aqui na Fundação Getúlio Vargas foi justamente essa. Nós notamos que o avanço da medicina, o avanço material das pessoas, o avanço tecnológico, não permitiu um amadurecimento político-social importante do nosso povo, da nossa sociedade, e nem tornou-nos mais felizes. Agora, buscar isso é uma mudança de paradigma importante, entender que nós queremos uma sociedade com nível de bem-estar melhor, portanto, uma sociedade melhor, uma sociedade mais feliz. Agora vamos voltar ao plano individual e ouvir mais uma vez o homem que conhece as emoções das pessoas e sabe como elas tendem a reagir diante das situações do dia a dia. Como chegar à felicidade? Então, eu acho que é a força pessoal de passar a se governar pelo seu próprio discernimento e não pelas pressões que vêm de fora. Não tem nada de fácil nisso, porque a pressão de fora é enorme e principalmente mesmo, avanços pessoais na direção de conseguir estabelecer relação amorosa de boa qualidade. Eu sou extremamente otimista em relação às possibilidades do amor. Tudo que as pessoas apostaram nos anos 60 na emancipação sexual, eu aposto em dobro as minhas fichas no avanço da boa qualidade das relações sentimentais. Eu acho que isso aqui é requisito absoluto para a felicidade, tanto no amor quanto na amizade. Aliás, o amor, como eu entendo, ele é muito parecido com a amizade, né? Ou seja, pessoas que se curtem de verdade, que têm intimidade sincera e tranquila, e não cobrativa e não exigente. Isso aqui, quem tem talvez o maior ingrediente da felicidade. Agora, precisa amadurecer muito, precisa crescer para poder chegar lá. Isso aí não é automático. No mundo de 7 bilhões de habitantes, repleto de problemas sociais e econômicos, fica evidente a necessidade de ações urgentes de governos e outras instituições. Mas também é importante que os estudos não sirvam apenas para rechear discursos e alimentar promessas de políticos. Há muito trabalho a ser feito até que se alcance uma sociedade melhor em todos os continentes. Matéria de Capa fica aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite e até lá.